Olá, vamos de treinamento simples de aquarela. Bom, primeiramente, eu tiro um pouco do excesso do carvão, do grafite no papel. Tirei muito, aí eu retoquei alguns pontos. Como a gente tá fazendo aqui uma pele asiática de uma menininha e ela tá um pouquinho mais clara, peles asiáticas têm predominância em marrom claro, amarelo e vermelho, porque também possui algumas vermelhidões, mas depende de qual referência você pega, mas basicamente essa é a base. Eu sempre começo com uma tinta mais fluida e vou colocando tons que fazem referência a essa pele. Então primeiro eu comecei com uma base amarela clara, coloquei alguns tons de vermelhidão, que é um rosinha, nas bochechas e na testa, esperei secar e agora vamos para a parte da sombra, mais pesada, que eu coloquei nesse tom de marrom avermelhado juntamente com amarelado. Porque lembre-se, estamos tratando de uma pele que tem grandes tons de amarelo. Então é sempre importante colocar isso na composição do seu desenho. Você tem que estudar a primeira referência. E vou diluindo essa sombra. Eu uso dois pincéis. O pincel que tem um pouquinho de água sem tinta e o pincel com a tinta, com o pigmento. Porque eu passo pigmento, depois eu passo um pouquinho do pincel com um pouquinho de água para não dar tanto aspectos manchados assim. Apesar de ser um desenho básico, rápido, de treinamento, eu tento ao máximo colocar um empenho ali, mesmo sendo um desenho rápido, para não correr muitas manchas. A gente quer trabalhar com o mínimo de manchas possíveis e um tempo curto. Esse é o espírito desse treinamento. E eu vou continuando. E agora vamos colocar os toques pretos nos olhos, nos cantos das bocas, que geralmente é um preto mais para um vermelho, um marrom avermelhado escuro. Exato. Para fazer o cabelo, eu gosto de pegar o pincel com pouquíssima água, o pincel quase seco, um pouco de tinta, e dar esse aspecto de franja solta, ok? E depois eu vou pegando um pincel bem fino para colocar muito pigmento preto, para não dar aquele preto meio cinza, sabe? Eu quero preto, preto, preto. E eu, com pincel pequeno, isso me ajuda muito. Pincel pequeno, pouca água e mais pigmento preto, isso me ajuda muito a fazer esses fios de cabelo tanto mais concentrado no preto, tanto mais fluido. Aí você só vai controlar a quantidade de pigmento. Agora com o pincel seco, com as cerdas um pouquinho desgastadas, eu também vou e coloco no cabelo, porque isso dá esse aspecto de cabelo que ao vento, fluido. E as mangas.